Pessoal, bom dia. Então vamos continuar então com nossas aulas de exercícios, né? O que eu vou falar para vocês na aula de hoje, ou tentar resolver aqui para vocês, serão alguns exercícios a respeito de fluxo elétrico e de lei de Gauss. Eu vou falar rapidamente o que seria fluxo elétrico e depois eu vou apresentar para vocês alguns exercícios a respeito, né? Primeiramente, suponha que eu tenha linhas de campo genéricas, como essas aqui. Essas linhas representam campos elétricos ao longo do espaço. E suponha, elas estão nessa direção arbitrariamente, né? Ou são linhas genéricas. E suponha que eu idealize uma superfície, idealizar aqui no sentido de que eu vou imaginar uma superfície que não existe fisicamente. É uma superfície qualquer, suponha que pode ser, por exemplo, uma esfera, né? Essa linha vermelha, essa superfície vermelha não é linha aqui no espaço bidimensional da lousa, mas o que eu quero que ela represente aqui é uma superfície, pode ser uma superfície tridimensional, né? A ideia aqui é tentar quantificar a quantidade de linhas de campo que estão entrando e saindo por essa superfície delimitada aqui por essa linha vermelha nesse espaço bidimensional da lousa, né? Mas lembrando que eu estou representando um espaço tridimensional e essa linha está representando uma superfície, né? Então a ideia de fluxo elétrico é uma espécie de saldo para saber qual a quantidade de linhas que estão saindo e qual a quantidade que tá entrando nessa superfície, né? O que a gente chama de fluxo seria uma espécie de saldo entre linhas de campo que estão entrando e linhas de campo que estão saindo, né? Para fazer esse cálculo desse fluxo, eu vou imaginar que essa superfície ela é formada por vários quadradinhos de uma área que eu vou chamar de dA, né? E suponha que essa área dA tem um vetor que a representa, que eu vou chamar de dA, simplesmente, dA vetor, né? Então, se eu fizer um zoom nessa imagem, eu vou ter um quadradinho, em que no meio desse quadradinho eu tenho um vetorzinho, que eu estou chamando de dA, e esse vetorzinho, ele forma um ângulo de 90 graus com essa superfície. Okay? Dentro dessa superfície, exatamente nesse ponto em que esse dA está localizado, eu tenho uma linha de campo elétrico, que está a uma angulação θ com esse vetor dA. Então, se eu fizer aqui a representação nesse desenho, eu tenho um vetor E que está a um ângulo θ. O que eu defino como fluxo seria a análise do campo elétrico sobre todas essas arinhas que estão formando essa superfície, né? Nesse caso aqui, eu poderia dizer que se eu tenho dois vetores, o E e o dA, esse produto seria representado por E, dA, cosseno de θ, né? Aquela propriedade lá da geometria analítica, né? E note que se θ é zero, essa quantidade aqui é máxima, porque θ é igual a zero significa que o cosseno de θ é 1. Por outro lado, então isso aqui implica que EDA é igual a simplesmente EDA. EDA vetor é igual a EDA escalar, né? Só que se θ é igual a 90 graus, esse cara aqui, EDA, é igual a zero, porque o cosseno de 90, cosseno de 90 graus é zero. Então esse cara aqui é zero, EDA é igual a zero, né? Então essa quantidade aqui vai ser uma espécie de fluxo dentro dessa pequena área. Então o fluxo vai ser zero quando o ângulo entre esse vetor e esse for de 90 graus, e ele vai ser máximo quando o ângulo entre eles vai ser zero. Okay? Mas note que isso é o fluxo apenas dessa areazinha.
para saber o fluxo na superfície como um todo, eu preciso somar essas quantidades aqui sobre todas as áreas que formam essa superfície. Então o cara que eu vou chamar de fluxo vai ser igual a EDA de uma única célulazinha da superfície, né, mas somada sobre todas elas. Está sendo representado por essa integral. Eu vou colocar aqui esse símbolo para deixar bem claro. Esse símbolo, essa bolinha aqui na integral, significa que eu estou integrando sobre todas as componentes da superfície. Então eu estou fazendo uma integral sobre toda a superfície dessa minha figura aqui, né? Dessa minha figura vermelha. Então esse cara aqui é o que eu chamo de fluxo. Então esse seria o fluxo elétrico. Muito bem, então para fechar agora, a gente já falou do fluxo elétrico, eu vou agora enunciar a lei de Gauss e depois eu vou aplicar a lei de Gauss para a gente calcular campos elétricos. A lei de Gauss, eu vou simplesmente enunciá-la aqui, né? Lei de Gauss, me diz que se eu multiplico o fluxo, nesse caso aqui é o fluxo elétrico, né? Fluxo elétrico. Se eu multiplico o fluxo elétrico pela constante de permissividade, isso aqui é exatamente a carga que se encontra interna à minha superfície que eu estou analisando, né? Talvez somente no enunciado não fique entendível o que isso significa, né? Mas eu vou tentar colocar alguns exercícios para tentar usar essa relação entre fluxo elétrico e carga interna. É claro que se eu tenho um fluxo elétrico, eu também posso reescrever essa lei em termos do campo elétrico, de forma que eu vou ter a integral de EDA, que é igual à carga interna. Então eu tenho aqui uma relação da lei de Gauss usando o campo elétrico. Muito bem, pessoal. Para aplicar então esses dois resultados que eu apresentei para vocês, eu vou inicialmente fazer um problema mais simples que eu possa imaginar para aplicar essas duas expressões. O problema mais simples que eu consigo imaginar é simplesmente uma carga pontual, uma carga positiva, não pode ser negativa. O importante é que eu tenha uma carga diferente de zero para que ela possa gerar campos elétricos na sua superfície, né? E suponha que eu queira saber qual que é o campo elétrico gerado num ponto qualquer que está a uma distância Rzinho. Então, claro, tem uma carga pontual. Essa carga pontual ela gera campos elétricos radiais, como a gente tinha falado na outra aula de exercício, né? Só que esses campos elétricos eles vão diminuindo na medida que eles vão se afastando do centro, né? Na medida que eles vão se afastando da própria carga pontual. Então, esses vetores eles vão ficando cada vez menores na medida que eu vou me afastando. A pergunta é, qual que é o valor do campo elétrico quando eu estou numa superfície imaginária que está a uma distância R'? Essa é a pergunta. Qual que é o campo elétrico nesse ponto? Ou seja, qual que é o campo elétrico nesse ponto gerado por essa carga que eu posso chamar de carga Q, né? É claro, é importante vocês perceberem que em qualquer ponto nessa superfície aqui eu sempre vou ter a mesma intensidade do campo. É claro que o vetor de direção vai ser diferente na medida de que eu estou em pontos diferentes nessa superfície, mas a intensidade é a mesma, né? E eu quero saber qual que é o valor dessa intensidade. Qual que é a intensidade do campo? Eu sei que é igual em todos esses pontos aqui, mas eu quero saber numericamente qual que é o valor desse campo elétrico. Bom, se eu for usar então na verdade eu vou fazer esse exercício sob duas formas. Eu posso pensar primeiro em termos de força e campo elétrico, simplesmente da mesma forma que a gente fez na aula passada, ou eu posso usar essas duas regras. Certo? Eu vou fazer das duas formas para a gente tentar entender o problema sob duas perspectivas, né? Então, se eu vou fazer em termos de força,
Primeiro eu sei que força é igual a uma constante K, Q0, dividido por R quadrado. Aqui, claro, versor R, né? E se eu tenho a força, eu consigo calcular o campo elétrico. Sei que o campo elétrico é igual a força dividido por Q0. Quando eu coloco Q0 aqui, quando eu divido por Q0, eu tiro fora o Q0 dessa expressão, né? Então eu vou ter que o meu campo elétrico vai ser igual a K, Q, R quadrado. Essa constante K aqui, ela se relaciona com essa constante ε0, que é a constante de permissividade elétrica no vácuo, pela forma K é igual a 1 sobre 4π ε0. Então são duas constantes que são idênticas a menos de um número multiplicativo aqui, que no caso seria 4π. Né? Então eu posso reescrever esse resultado aqui como E, que é igual a K, desculpa, o K vai embora, né? Vai ser simplesmente o Q, 4π ε0 R quadrado. Então esse é o valor do campo, e note que vocês percebem aqui que o campo elétrico decai com R quadrado. Na medida que eu vou me afastando da posição da carga, o campo elétrico vai decaindo. Como que ele decai? Com o inverso quadrático da distância. Né? Bom, muito bem, essa aqui eu resolvi o problema. Eu sei qual que é o valor do campo aqui, eu sei que ele decai com essa distância, o inverso dessa distância ao quadrado. Mas eu gostaria agora de resolver esse mesmo problema usando essas duas expressões. Tá? Essa forma aqui foi a forma antiga de se fazer. Né? Agora eu quero refazer esse problema usando essas duas regras. E note que agora eu já tenho até inclusive um gabarito. Né? Eu espero que ao resolver esse problema usando essas duas equações aqui, eu chegue nesse resultado. Ok? Eu chego nesse resultado. Então o que eu vou ter aqui, primeiramente, eu preciso calcular o fluxo. Bom, o fluxo significa que eu preciso, primeiramente, identificar aqui uma areazinha que define a minha superfície. Essa superfície aqui eu vou chamar de superfície gaussiana. Uma superfície gaussiana significa que é uma superfície abstrata, ela não existe fisicamente, mas ela vai ser útil, eu tenho que idealizá-la para eu poder resolver essas expressões. Então, essa superfície não é um objeto físico, mas é um objeto teórico que eu vou introduzir para poder resolver o problema. Então aqui eu tenho uma superfície teórica, é uma superfície esférica, que tem um raio igual a R. Okay? E essa superfície esférica, idealizada, abstrata, é formada por inúmeras areazinhas que tem áreas dA e tem vetores nessa direção que eu vou chamar de dA. Okay? Para qualquer dA ao longo dessa superfície, eu sempre vou ter campos elétricos que vão estar, nesse caso especificamente, nesse problema específico, os vetores campo elétrico sempre vão estar paralelos a esses dAs. Qualquer dA ao longo dessa superfície eu vou ter essa propriedade. O que vai facilitar bastante para mim o problema, né? Porque nesse caso aqui, o EDA, que é simplesmente EDA cosseno de θ, e o θ, nesse caso aqui, sempre é zero. Se eu fizesse um dA aqui nesse ponto, o vetor iria mudar. Ele não apontaria mais para cá, ele ia apontar para cá. Mas o E também mudou e vai continuar apontando para cá, paralelo a esse dA. Então, para qualquer dA ao longo dessa superfície gaussiana, essa superfície abstrata, eu vou ter sempre um θ igual a zero. Θ é o ângulo entre esses dois vetores. Né? Então, esse EDA vai ser simplesmente cosseno de zero, cosseno de zero é 1, é EDA. Então, acho que eu já eliminei aqui o vetor, né? Eu não preciso do vetor mais, eu só preciso lidar com os escalares. Para calcular o fluxo, eu preciso integrar isso aqui ao longo de toda a superfície. Então, meu fluxo vai ser igual a integral de EDA, mas EDA é simplesmente, EDA vetor é simplesmente EDA escalar, nesse caso. O E é constante,
ao mesmo ao longo dessa superfície gaussiana. Então o E passa para fora da integral, aqui claro tem que ser uma integral sobre toda a superfície. Esse E vai ser a integral de superfície do dA. A integral do dA sobre toda a superfície é simplesmente a área dessa superfície. Eu estou lidando aqui com uma superfície esférica. Então esse dA aqui é simplesmente a área da esfera. E a área da esfera, vocês sabem que é 4πr², se não me engano. Então, simplesmente aqui o fluxo vai ser E 4πr². Esse é o valor do fluxo. Mas o que eu quero saber é o E, né? Bom, mas agora eu uso a lei de Gauss. Eu vou multiplicar por ε0 esse resultado e igualar com a carga interna. A carga interna é a carga que está dentro dessa superfície. Qual que é o valor da carga que está dentro da superfície? Dessa superfície esférica? É simplesmente a carga Q. Então essa carga interna é exatamente o Q. Então nesse caso eu vou ter ε0 vezes o fluxo, então ε0 vezes E 4πr², que é igual à carga interna, que no caso é simplesmente Q. Então eu vou ter que o meu E, se eu isolo o E aqui agora, eu vou ter E igual a Q, 4πε0r², que é exatamente a resposta que eu já tinha obtido anteriormente. Então tá certo. Eu fiz dois métodos, eu usei dois métodos diferentes, mas os dois são consistentes e me levaram ao mesmo resultado, né? No caso, o campo elétrico gerado por uma carga, ele decai com o inverso do quadrado da distância. Pessoal, muito bem, então continuando com o nosso exercício de lei de Gauss e fluxo, né? Eu gostaria agora de introduzir um outro problema, um pouquinho mais sofisticado do que esse outro que eu acabei de apresentar, né? Que é o chamado problema da casca esférica. Vamos suponha que eu tenha uma casca em que cada pontinho aqui seja uma carga, né? Então eu tenho uma carga, tenho cargas que estão distribuídas ao longo de uma esfera. Aqui, mais uma vez, né, eu tenho um problema da bidimensionalidade da lousa, então eu desenhei um anel, mas eu gostaria que vocês entendessem que eu tenho uma superfície, uma casca no espaço 3D. Né? Isso aqui é um desenho representativo de uma casca que está no universo 3D, e essas cargas estão distribuídas ao longo dessa superfície. Então suponha que no total esse corpo tem uma carga Qzão, o Q seria a somatória de todas as cargas dessas partículas que formam esse corpo. Né? Suponha que essa casca esférica tem um raio que eu vou chamar de Rão. Esse é o raio da casca esférica. E suponha também que eu quero analisar o campo elétrico, quero calcular o campo elétrico em duas superfícies gaussianas aqui. A primeira superfície gaussiana, ela tem uma distância que está interna a essa casca. Ela tem um raio que está interna a essa casca. Essa superfície gaussiana eu vou chamar de S1. E uma segunda superfície que vai ser externa a essa casca carregada, que tem uma distância que eu vou chamar de R. Okay? Essa superfície verde aqui eu vou chamar de S2. Então note que o S1, deixa bem claro, né, pessoal? S1 e S2, elas não existem fisicamente. Elas são construções abstratas. A única coisa que existe fisicamente é essa casca esférica que eu desenhei de azul, que tem um raio R grande. Okay? Então, a única coisa que existe fisicamente é essa superfície, essa casca, que possuem cargas que no total resultam numa carga Qzão, que é grande. Né? Então eu tenho duas superfícies abstratas, S1 e S2, duas superfícies gaussianas. Uma superfície é interna à casca e a outra é externa.
e a externa tem uma distância R em relação à origem do meu sistema de coordenadas aqui, né? Então, primeiramente, primeira pergunta: qual que é o campo elétrico em S1? Eu quero usar a lei de Gauss para resolver isso aí em duas linhas. Por exemplo, eu sei que a carga interna nessa superfície S1 é zero. Não tem nenhuma carga aqui dentro. As cargas que existem estão todas aqui fora. Então a carga interna, nesse caso aqui, é simplesmente zero. Consequentemente, usando a lei de Gauss, eu vou ter que o fluxo é zero também. Então isso aqui implica que o fluxo é zero. Mas se o fluxo é zero, o campo elétrico também vai ser zero. Então eu concluo que a carga interna é zero. A partir dessa expressão eu concluo que o fluxo é zero. E sabendo que o fluxo é zero, a partir dessa expressão aqui, eu concluo que o campo elétrico vai ser zero. Então isso aqui implica que o campo elétrico é zero em S1. E o detalhe é que eu nem precisei me referir qual que é o raio desse S1. Porque qualquer raio desse 1, sempre esse campo é zero, desde que S1 seja interno à superfície da casca esférica. Okay? Então S1, se ele for bem pequenininho ou se ele for grande, mas ainda assim menor do que a superfície que as cargas estão distribuídas, o campo elétrico sempre vai ser zero. Então, parece que a gente encontrou um padrão aqui, né? Toda a superfície gaussiana interna a uma casca esférica com carga homogeneamente distribuída, eu sempre vou ter campo zero. Sempre vou ter campo elétrico zero. Bom, mas em S2? Qual que seria o campo elétrico S2? Será que vai ser zero também? Bom, eu acho que não, porque a carga interna agora já não vai ser zero mais. Em S2, a carga interna vai ser simplesmente Q. Né? Então vamos lá, qual que é o campo elétrico em S2? Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar, qual que é a carga interna? A carga interna essa superfície é simplesmente Q. Né? Então agora, essa expressão aqui já não é mais nula, como foi no caso do S1. Vou pegar essa expressão e jogar aqui, eu vou ter que ε0 fluxo vai ser igual a Q. Agora então eu preciso calcular o fluxo. O fluxo é igual a integral de EdA, mas aqui eu caio naquele mesmo problema que eu tinha do problema de carga pontual. Né? Eu tenho uma areazinha aqui dA, em que eu tenho um campo elétrico E, que sempre vai ser paralelo a SdA, nessa geometria desse problema. Né? Em outros problemas que daqui a pouco eu vou apresentar, esses ângulos aqui podem não ser zero, como é o caso aqui. Né? Aqui eu tenho um ângulo zero entre esses dois vetores, mas a geometria do problema nos favoreceu aqui. Né? Então esse cara aqui fica simplesmente EdA cosseno de θ, e como θ é igual a zero para qualquer um dos dAs que compõem essa superfície gaussiana, então esse cara aqui vai ser simplesmente a integral EdA. Agora sem os vetores, né? Aqui eu tenho um vetor. Desculpa, aqui eu já não tinha o vetor. Eu tenho um vetor aqui. Aqui eu transformei nos escalares, colocando o cosseno de θ, mas eu sei que θ é zero, cosseno de θ é 1, então simplesmente eu preciso resolver essa integral. O E é constante ao longo de toda essa superfície gaussiana S2. Então o meu fluxo vai ser simplesmente E, a integral de dA, sobre toda a superfície. E aqui, mais uma vez, eu só preciso saber qual que é a área da superfície esférica. É uma superfície esférica, então a área vai ser simplesmente 4πr², onde R é a área é o raio dessa superfície. Então esse cara aqui é simplesmente 4πr². Consequentemente, o fluxo vai ser igual a E 4πr². Muito bem, esse aqui é o valor do fluxo. Sabendo o fluxo, eu posso agora usar, eu posso jogar aqui nessa expressão, ficou um pouco bagunçado aqui, né? Mas então eu fiz esse cálculo para calcular o fluxo,
eu jogo o fluxo aqui na lei de Gauss, e o que eu tenho é que, eu acho que eu vou ter que apagar em alguma coisa aqui para ficar mais organizado. Eu vou apagar aqui. E o que eu vou ter vou pegar essa expressão, vou ter ε0 vezes o fluxo é esse cara aqui, e 4π r quadrado, que é igual a Q. Então o que eu tenho é simplesmente E igual a Q, 4π epsilon r quadrado. Esse é o campo elétrico em S2. Eu vou apagar isso aqui. E o que eu tenho aqui agora, pessoal, vocês estão percebendo que a resposta que nós chegamos é exatamente a mesma resposta que nós obtivemos quando a gente analisou apenas uma carga no exercício anterior. Então eu tinha uma única carga e eu queria saber o campo elétrico nesse ponto aqui, e o campo elétrico aqui era exatamente esse valor, onde no caso a gente tinha chamado de Q. Então, onde tem Qzão aqui, antes a gente tinha chamado de Q. Mas a equação é a mesma, a resposta é a mesma. Ambas caem com o inverso do quadrado da distância. Né? Então, esse problema aqui da casca esférica na superfície S2 se resume a um caso em que, como se eu tivesse apenas uma única carga concentrada na origem. Então, eu tenho um problema super complicado, que são cargas distribuídas no espaço, mas que no final das contas, matematicamente, é como se todas as cargas estivessem concentradas num único ponto, lá na origem. Por que eu sei disso? Porque a resposta é exatamente a mesma. A resposta do campo elétrico nesse ponto, com cargas distribuídas no espaço, na superfície esférica, é exatamente o mesmo valor do campo quando eu tenho um único corpo concentrado na origem que tem uma carga aqui. Okay? Então, resumindo aqui, pessoal, esse problema aqui nos leva a verificar, né, eu posso resumir tudo que eu falei aqui num único gráfico. Posso pensar assim, vou apagar esse cara. Suponha que eu faça um gráfico do E, campo elétrico, em função do raio. Quero saber como é que fica esse gráfico. Né? Primeiramente, quando o raio é muito pequeno, significa que eu estou analisando o caso da superfície S1. E nesse caso aqui, o campo elétrico é sempre zero. Não importa o tamanho do R. O campo elétrico vai ser zero. Então eu tenho uma linha aqui nesse gráfico. Né? A partir de um momento, as coisas mudam. E esse momento é exatamente quando o R é igual a R grande. Quando eu tenho R grande, o R igual a R grande, eu tenho uma transição. E aí o sistema passa a ter campo elétrico. O campo elétrico deixa de ser zero. E ele passa a ter um valor. Só que esse valor decai com a distância. Na verdade, ele decai com o inverso do quadrado da distância. Então eu tenho campo elétrico igual a zero quando R é menor do que R. Só que quando R é maior do que R, eu tenho uma situação em que o decaimento é regido por uma expressão do tipo 1 sobre R quadrado. Então, duas situações aqui. Uma situação interna à casca, e nesse caso aqui sempre o campo elétrico é zero. E eu tenho uma situação em que eu estou externo à casca de distribuição de cargas. E nesse caso o decaimento é 1 sobre R quadrado, e o sistema se comporta como se toda a carga tivesse concentrada num único ponto. Então eu volto a ter uma situação de carga pontual, apesar do sistema físico real não ser uma carga pontual, mas matematicamente é como se a superfície fosse resumida a um único ponto, como se toda a carga da superfície esférica estivesse concentrada num único ponto. Muito bem, pessoal, então para finalizar aqui a aula de hoje, né, eu queria fazer um último problema em que eu não usasse uma superfície gaussiana que fosse esférica. Então, até agora a gente usou essas expressões aqui, mas nos restringindo a uma situação em que a superfície esférica, aquela superfície abstrata lá que a gente usou para resolver o problema, era esférica. Né? Eu queria agora usar uma situação em que é mais interessante eu usar uma superfície gaussiana cilíndrica. Né?
E para fazer isso eu trouxe um problema aqui. Imagina o seguinte, eu tenho um fio, suponha que seja um fio infinito, certo? Um fio infinito aqui, em que eu tenho cargas, por exemplo, cargas positivas. A ideia é que eu quero saber qual que é o valor do campo elétrico gerado por essas cargas, que estão dispostas nessa linha aqui, nessa linha infinita, qual que é o campo elétrico num dado ponto que está a uma distância R desse meu fio. Então, qual que é o campo elétrico nesse ponto? Essa é a pergunta. Certo? Qual que é o campo elétrico? E as informações que eu sei é a densidade linear de carga, que eu vou chamar de lambda. Lambda é uma espécie de carga por comprimento. Então, se eu pego um segmento desse fio, e sabendo qual a quantidade de cargas que eu tenho nesse segmento, eu vou ter lambda. Certo? E lambda suponha que seja igual a todos os segmentos ao longo desse fio, né? Então significa que eu tenho uma distribuição homogênea, linearmente homogênea de cargas ao longo desse fio. Então esse lambda aqui suponha que seja conhecido. Okay? Então como é que eu vou responder a essa pergunta? Né? Como é que eu vou responder qual que é o campo elétrico nesse ponto aqui usando a lei de Gauss? Né? Então para fazer isso, eu imagino que a forma mais fácil seria imaginar uma superfície teórica, abstrata, que não existe fisicamente, mas que vai ser construída apenas com o objetivo de resolver esse problema. Né? Então, suponha que eu tenha uma superfície gaussiana que seja cilíndrica. Então, essa linha vermelha não existe fisicamente. Tá? É um objeto que eu estou criando, um objeto abstrato. E ele vai ser interessante porque primeiramente que essa superfície aqui só tem esse objeto aqui tem apenas 3 superfícies. Essa superfície que eu vou chamar de base à esquerda, essa outra que eu vou chamar de base à direita, e essa superfície que eu vou chamar de superfície lateral. Certo? Então quando eu for fazer o cálculo desse fluxo elétrico aqui, eu vou precisar dividir essa integral aqui em 3 superfícies. Então essa integral aqui vai ficar... Acho que eu vou escrever aqui embaixo para ficar mais espaçoso, né? Tem mais espaço. Então olha só, essa integral aqui pode ser dividida em 3 integrais. Uma integral que está sendo feita nessa base à esquerda, mais a integral que está sendo feita na base à direita, mais a integral na base superficial desse cilindro. Então isso aqui seria E, dA, na superfície lateral. Ok? Note que aqui nessa notação eu já tirei essa bolinha, porque não faz mais sentido. Essa bolinha significa que eu estou integrando sobre toda a superfície fechada. Nesse caso aqui já não é uma superfície fechada, é apenas uma superfície limitada. No caso só essa areazinha, ela não se fecha. Então não faz mais sentido eu colocar essa bolinha como notação. Quando eu junto essas 3, aí eu retomo esse caso aqui, aí significa que eu fecho a superfície, então eu uso essa bolinha. Então nesses 3 casos aqui não são superfícies fechadas, então não faz mais sentido eu colocar a bolinha. Okay? Essa integral aqui, ela diz respeito à base esquerda. A base esquerda significa que eu tenho o vetor dA sempre apontado na direção do fio. Mas o campo elétrico vai sempre ser radial a esse fio. Vai ser perpendicular a esse fio. Então o vetor EDA, nesse caso aqui na base esquerda, vai ter um ângulo θ igual a 90 graus entre eles. Lembrando que aqui eu tenho um produto escalar, EDA significa EDA cosseno de θ, e cosseno de θ, cosseno de 90 graus, é 0. Então essa integral aqui vai ser 0, porque eu tenho um cosseno de θ aqui, e cosseno de 90 graus, o θ, vai ser 0.
Então, consequentemente, esse cara aqui vai ser zero. A mesma coisa acontece na base à direita. Na base à direita, o meu vetor agora aponta ainda na direção do fio, mas agora para cima. E o campo elétrico continua sendo perpendicular ao fio. Bom, o ângulo θ aqui também vai ser 90 graus. Consequentemente, essa integral aqui vai ser zero. Então, no final das contas, a geometria aqui cilíndrica favoreceu bastante a gente, porque eu pude dividir esse fluxo em 3 componentes, das quais 2 são zero. Né? 2 componentes desse fluxo são zero. Só me sobra esse cara aqui. Né? Nesse caso, na superfície lateral, o vetor dA sempre vai ser perpendicular ao fio. Ele sendo perpendicular ao fio significa que ele também vai ser, significa que ele vai ser paralelo ao campo elétrico. Sendo paralelo, significa que o θ, que é o ângulo entre o dA e o E, vai ser igual a zero. Então esse cara aqui, EDA, vai ser simplesmente, EDA vetor, vai ser simplesmente EDA escalar. Né? Então aqui, essa expressão vai ficar simplesmente igual a zero mais esse cara. Mas esse cara aqui é a integral de EDA cosseno de θ, mas o θ é zero, então o cosseno de θ é 1. Então esse fluxo vai ser igual à integral de EDA simplesmente. Mas o campo elétrico é constante ao longo dessa superfície de raio R. Então esse E pode passar para cá. Então o fluxo aqui vai ser simplesmente E, a integral de dA. Eu vou apagar aqui só para ficar mais, eu ter mais espaço, né? Eu fiz esse cálculo para chegar nessa expressão, já cheguei, então vou apagar esse cara. E agora o que eu tenho aqui é simplesmente, eu tenho simplesmente que calcular a área dessa superfície do cilindro. E essa área da superfície do cilindro, que eu posso chamar de A vai ser igual a 2πr vezes o comprimento desse cara. Eu posso dizer um comprimento arbitrário aqui de tamanho L. Então, se esse cilindro tem um comprimento ou uma altura L, a área dele vai ser 2πr. R é o raio aqui da sua base. Então, 2πr vezes L. Então, finalmente, o meu fluxo vai ser igual a E vezes a área da superfície do cilindro, que no caso é 2πr vezes o L. Muito bem. Eu calculei o fluxo. Esse é o fluxo. Eu quero calcular o E. A pergunta do meu problema é calcular o E. Certo? Então eu vou usar essa informação aqui dentro da lei de Gauss. Eu vou pegar o fluxo e vou jogar aqui dentro. Mas para isso eu preciso saber a carga interna. Qual que é a carga interna? Vou apagar aqui. A carga interna aqui no caso é todas as cargas que estão dentro dessa minha superfície cilíndrica. Né? Se eu tenho um objeto, uma linha que tem uma densidade de carga lambda, e dentro de um comprimento L, eu vou ter uma carga aqui. Certo? Então, a carga interna vai ser simplesmente a carga que está dentro desse cara, que é aqui, dentro dessa superfície, e que, por sua vez, é simplesmente lambda vezes o L. Então, pela lei de Gauss, eu vou ter que ε0 vezes o fluxo é esse cara aqui, 2πr vezes L, que vai ser igual à carga interna. A carga interna é lambda vezes esse comprimento L. Note que o L vai embora aqui nessa relação, né? E se eu isolo o campo elétrico, eu vou ter que o campo elétrico vai ser igual a lambda dividido por 2π ε0 vezes o R. Então tá aí.
O lambda é conhecido, é a densidade linear de carga. 2π, ε0 é uma constante. E o r é a distância, né? E note que o decaimento aqui é inversamente proporcional à distância, né? Então, se eu fosse fazer um gráfico do campo elétrico em função do R, no caso de uma linha com cargas homogeneamente distribuídas, eu teria um gráfico mais ou menos desse tipo, onde essa linha é 1 sobre R. Cai ou decai aproximadamente com o inverso da distância. Muito bem, pessoal, acho que por hoje é só. Então, o que eu fiz aqui na aula de hoje foi tentar colocar para vocês alguns exercícios em que a gente pôde aplicar a ideia do fluxo e, a partir do fluxo, a gente usar a lei de Gauss. Ok? Obrigado, pessoal.